Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carla. Foi caminhando no medo que eu aprendi a ter coragem. Então hoje eu trago para vocês essa experiência minha para passar aqui para vocês. Quando a gente começa a caminhar no medo, quando a gente começa a se impulsionar para as coisas da nossa vida, a gente vai percebendo ao longo do tempo que a gente chegou lá em cima com uma coragem que a gente nunca imaginou que a gente fosse ter. Então, todos os meus vídeos aqui eu trago para vocês experiências que já passei, já vivenciei. Então, trago para vocês para que vocês possam pensar um pouquinho que se a gente não se impulsionar, se a gente não se impulsionar para a vida, para a gente ter coragem, a gente vai perdendo as coisas no nosso caminho, na nossa vida a gente não consegue realizar nada. Quando eu caminho no medo, quando eu caminho entre as pedras, quando eu caminho com meus pés sangrando, com os espinhos machucando, que eu estou falando que há muita dor na nossa vida, que a gente vai caminhando aquele medo que a gente tem, porque todos nós temos medo de alguma coisa. Por mais que a gente se diz que a gente é forte, que a gente consegue abrir barreiras na nossa vida, a gente vai tendo aquele medo que vai nos envolvendo, sem a gente perceber, a gente está com medo naquela situação. Então a gente se impulsiona, a gente vai com medo mesmo, a gente vai com aquele frio no estômago que dá quando a gente tem alguma coisa para fazer que é nova na nossa vida. Tudo que é novo na nossa vida, tudo que nos impulsiona para o novo na nossa vida, tende a nos deixar paralisados, nos deixar com medo. Então quando a gente vai se impulsionando para a vida, quando a gente vai caminhando para a vida, quando a gente vai com medo mesmo, a gente consegue ter aquela coragem e a gente às vezes olha para trás da nossa vida e a gente começa a perceber quanto a gente foi forte e corajoso para chegar até aqui onde a gente chegou. Então se vocês olharem para a vida de vocês, todos vocês vão percebendo que toda aquela coragem que vocês tiveram para conseguir chegar onde vocês quiseram chegar, vocês começam a se sentir vitoriosos, porque vocês olham lá para trás, vocês começam a dizer, meu Deus, mas eu consegui chegar até aqui, eu pensei que eu não ia conseguir, eu pensei que eu ia ficar com medo no meio do caminho, com medo de me paralisar, e olha como eu sou vitorioso, olha como eu sou vitoriosa, eu consegui chegar onde eu queria, eu consegui realizar o que eu queria, meu Deus, eu pensei que eu não fosse conseguir, como eu consegui? Eu aposto que cada um de vocês estão pensando nisso agora. Se vocês olharem para a vida de vocês vão ter orgulho de vocês. De quanto vocês foram corajosos para enfrentar aquele problema mais difícil da vida de vocês, mais íntimo, aquela dor que chegou sem avisar. E vocês simplesmente foram caminhando, foram indo e vocês conseguiram alcançar seus objetivos. Então a gente vai se transformando ao longo da nossa vida, a gente vai se permitindo, sentindo sensações ao longo da nossa vida. E essa sensação de caminhar no medo, que a gente vai caminhando, que a gente vai indo sem saber onde vai chegar, aquelas coisas que a gente quer realizar, a gente vai simplesmente se impulsionando, vai indo sem saber onde vai chegar, o que vai dar. Isso se chama coragem. Para a gente ter essa coragem, a gente precisa se impulsionar. A gente precisa caminhar com esse medo, e com medo mesmo. Eu tinha na minha vida um lema e ainda tenho, né, que eu penso assim: eu estou com medo dessa situação, mas mesmo assim eu vou. Eu estou com medo que se isso não vai dar certo, mas mesmo assim eu vou. Então eu ficava imaginando que se eu fosse com medo mesmo, eu conseguiria chegar a algum lugar. Mas esse lugar eu não sabia se esse lugar ia ser bom para mim, se indo com medo mesmo eu conseguir realizar aquilo que eu realmente queria realizar. Mas eu ficava me permitindo. Eu queria me dar uma chance para mim poder chegar em algum lugar. Eu queria me dar uma chance para mim poder me permitir perder aquele medo. E quando a gente vai se permitindo, perdendo aquele medo que nos aprisiona, a gente vai percebendo que a gente vai caminhando, que a gente vai indo um passo de cada vez, um dia de cada vez. Só por hoje eu consegui, só por hoje eu venci meu medo. Só por hoje eu consigo realizar tal tarefa, só por hoje eu consigo. E às vezes as pessoas vão medindo o medo uma das outras. Então não devemos fazer isso. Cada pessoa ela tem uma vocação para alguma coisa, dizemos assim. Cada pessoa ela consegue fazer aquilo ali da vida dela. Mas para que a gente possa continuar nessa vocação, para que a gente possa continuar seguindo a nossa vida, enfrentando o nosso medo interior, enfrentando as nossas batalhas do dia a dia, a gente tem que se permitir. Tem pessoas que elas
isso não vai dar certo, eu nem vou continuar, eu nem vou tentar, eu nem vou conseguir. Então, quando a gente vai botando esse pensamento negativo dentro da nossa cabeça, que a gente não vai conseguir, se a gente tentar não vai dar certo, a gente acha muito dificultoso chegar a algum lugar, porque aquele lugar que a gente quer chegar é muito difícil. Então a gente vai percebendo que a gente vai se anulando, que a gente vai se aniquilando, que a gente vai caminhando com medo, a gente para no meio do caminho, a gente volta para trás, a gente fecha as portas da nossa vida, fecha as portas do nosso coração, para que a gente resolva alguma coisa na nossa vida, para que a gente tente alguma coisa de melhor na nossa vida. E toda vez que a gente fechar a porta do nosso coração, toda vez que a gente fechar a porta da nossa vida para o novo, para algo que a gente quer fazer realmente, a gente vai perdendo o nosso autocontrole, a nossa emoção, a nossa fé. Então hoje eu trago aqui para vocês que a gente, com medo mesmo, a gente tem que conseguir. Com medo mesmo a gente tem que se impulsionar, a gente tem que caminhar, tem que continuar o nosso projeto, nossa vida. Mesmo que a gente pense que a gente não é capaz, mesmo que aquele pensamento negativo venha na nossa mente, que a gente pensa que a gente não vai conseguir, a gente tem que ir mesmo assim. Ir chorando, ir com dor, ir com medo, mas vá. Prossiga seu caminho. Porque Jesus, quando ele caminhava nos montes, Jesus, quando ele dava a palavra dele, ele nunca se cansou. Ele falava a palavra dele, ele tentava levar para as pessoas a fé, levar para as pessoas aquela palavra que consolava. E ele não perdia essa fé, ele não tinha medo que as pessoas não entendessem ele. Ele simplesmente ia, ele prosseguia, porque ele tinha uma missão ali com aquelas pessoas. Então a gente tem que se espelhar em Jesus, a gente tem que se espelhar no Mestre quando a gente começa a perceber que a gente vai paralisando a nossa vida por medo, vai paralisando a nossa vida quando a gente começa a perceber que a gente não é capaz, quando a gente começa a colocar esses pensamentos negativos na nossa vida, na nossa cabeça, a gente vai se paralisando. E quando a gente vai percebendo, o tempo vai passando, quando a gente vai percebendo, a gente vai se arrependendo de coisas que a gente não fez, que a gente poderia fazer, que a gente poderia chegar com a coragem lá onde a gente quer chegar. E a gente vai se frustrando, a gente vai ficando triste, amargurado, muitas pessoas doentes, com depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque a gente se prende, a gente se sufoca. Então hoje eu trago aqui para você, não se sufoque, vai com medo mesmo, vai trilhando o seu caminho, um dia de cada vez, para que você chegue lá em cima onde você quer chegar com a coragem que você tem. Porque todos nós temos coragem dentro da gente, ela só está escondida. A gente tem que começar a olhar para dentro da gente, começar a se avaliar e começar a se impulsionar. Vamos com medo mesmo, vamos para frente, vamos tentando um dia de cada vez, para que a gente possa lá em cima vencer, para que a gente possa chegar onde a gente quer chegar, com aquela coragem que a gente vai olhar para trás, a gente vai perceber que quanto a gente foi corajoso de chegar naquele lugar, quanto a gente foi corajoso de ter conseguido uma coisa que a gente achou que não ia conseguir. Então, meus amigos, eu espero que vocês pensem um pouco melhor nisso aí, nessa questão da gente ir com medo, da gente conseguir, porque essa coragem ela nos impulsiona, ela está dentro da gente, cada um tem a sua. Vamos parar para pensar. Se você ficar parado no meio do caminho, pensando que poderia dar certo, você vai ver que o tempo passou e você não ganhou nada, você só ficou ali parado se frustrando. Então, se você conseguir caminhar com medo mesmo para chegar no seu objetivo com aquela coragem que você não pensou que teria, você vai ver que você foi corajoso, que você foi corajosa, que você persistiu, que você não desistiu e que você conseguiu. Vamos botar menos esse pensamento negativo na nossa cabeça que a gente não consegue. Vamos pensar que teve alguma situação na nossa vida que a gente ficou com muito medo. Medo de perder pessoas, medo de receber uma notícia ruim, até dentro de um hospital, medo que o médico poderia falar da nossa família. Então a gente vai tendo aquele medo e a gente vai enfrentando aquele medo. E a gente vai percebendo que a gente tem força dentro da gente, uma força interior que a gente não pensava que tinha. Então o que eu trago aqui para vocês é pensar um pouquinho melhor na vida de vocês, colocando fé na vida de vocês, tirando aquele medo, caminhando entre os espinhos, caminhando entre a dificuldade, porque todos nós temos dificuldade. Jesus não falou que a nossa vida seria um mar de rosas, ele falou que seria difícil. Todos nós temos dificuldades, então a gente tem que tentar evoluir com essas dificuldades, tentar vencer as nossas barreiras do dia a dia, vencer a gente mesmo, porque a gente compete com a gente mesmo. Já a nossa vida, ela já é bem difícil, competindo com a gente mesmo, se desafiando para aquilo que a gente não consegue fazer. Imagina competir com outra pessoa. A gente não pode competir com outra pessoa, a gente tem que competir com a gente mesmo. Competindo com a gente mesmo,
tentando se impulsionar para a vida, caminhando entre os espinhos, caminhando com medo para chegar em algum lugar, para a gente ter coragem lá no meio do caminho, para a gente subir com coragem naquilo que a gente queria fazer, a gente vai percebendo que lutar com a gente mesmo já é muito difícil. Imagina fazer competição na vida com outras pessoas. Então hoje eu trago aqui para você pensar. Se você tem alguma coisa para fazer hoje, realizar algum projeto, tentar, vai com medo mesmo. Se você ficar com medo, você ficar muito com medo, você vai ficar paralisado no meio do caminho. Todos nós temos medo de alguma coisa. Todos nós temos medo de algo. Então a gente tem que ir com medo mesmo, para que quando a gente chegue lá onde a gente queria chegar, a gente chegue com coragem, a gente se surpreenda com a gente mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido isso que eu quero passar para vocês. Com muita gratidão no meu coração. Espero que vocês consigam ir para frente nas suas vidas, com medo mesmo, para que lá na frente vocês tenham essa coragem que vocês nem imaginavam que poderiam ter. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.